esse dia a dia seu, cara, esse embate seu, não só de Jovem Pan, mas do dia a dia. De você tá vendo alguém falando alguma coisa que é um absurdo e você ter que combater isso o tempo todo. Pois é, assim, alguns pontos importantes que eu acho que você trouxe aqui. Primeiro, o Brasil, um dos problemas do desemprego no Brasil, estruturalmente falando, é que o Brasil é um dos países com o menor grau de liberdade econômica do mundo. Né? No ranking da Heritage Foundation, o Brasil está sempre na casa dos países mais livres do mundo, né? O Brasil está sempre na casa da 130ª posição, assim por ali. E um componente importante dessa conta de liberdade econômica é a liberdade de trabalho. E liberdade é sempre importante, mas a liberdade de trabalho, do ponto de vista econômico, ela é muito importante porque permite que as pessoas façam acordos que são benéficos para si, para as duas partes. Então, como é que é no modelo americano? Vou dar um exemplo aqui do modelo americano. Você não tem CLT, você tem um salário mínimo bastante baixo, que é mínimo mesmo, né? Vou te dar um exemplo aqui para o padrão americano, né? Aqui na Flórida, o salário mínimo é alguma coisa em torno de $8 por hora. Ninguém ganha salário mínimo. Tá? O McDonald's aqui paga em torno de $12 por hora. Então, o salário mínimo ele é realmente apenas para ser mínimo. As pessoas podem ser contratadas e demitidas livremente, não tem FGTS, você paga 8% de Social Security, que é previdência, e seu empregador te dá os benefícios que ele quiser. Se no seu contrato tiver que você é demitido, e com isso você tem uma multa, etc., que seria a multa por demissão, que existe no Brasil, isso vai do seu contrato, da sua negociação. Não existe nenhuma imposição governamental. Isso faz com que a economia seja muito ágil para contratar e também, para quando necessário, demitir. E é importante que as empresas possam demitir quando elas precisam demitir, porque as empresas não demitem porque querem. As empresas demitem porque precisam cortar custos. E se você não tiver uma facilidade para que a empresa demita na hora de cortar custo, o que acontece é que a empresa vai acabar quebrando. E existe um problema grave. Um funcionário demitido, ele é rapidamente recontratado com a volta do crescimento econômico. Uma empresa quebrada, ela não desquebra. Uma empresa não desfale. Uma empresa que entra num processo de falência, você tem a perda de todo o conhecimento daquele empreendedor, os equipamentos, a tecnologia, tudo aquilo se perde. E isso é destruição econômica. Então, essa liberdade econômica para a contratação ela é muito boa. No setor público, o Brasil precisa urgentemente de uma reforma administrativa. Eu não sei se essa reforma administrativa que o governo está discutindo no Congresso, mas o Brasil precisa de uma reforma administrativa, alguma reforma administrativa. Vou pegar novamente o exemplo aqui dos Estados Unidos. Não existe a ideia de concurso público aqui. E eu sei que isso é uma coisa extremamente impopular de dizer, mas não existe Não. o concurso. Não, eu conheço. Cara, eu tenho grandes amigos da polícia de Nova York, eu dou instrução da polícia de Austin, porque eu gosto. E eu sei como funciona aí, e a mecânica aí, ela é mais propícia ao resultado do que aqui. Mais propícia, você tem mais liberdade para a promoção dos bons policiais, dos bons agentes públicos e para a demissão dos maus agentes públicos. Não significa que os agentes públicos sejam demitidos o tempo inteiro, mas eles não gozam da estabilidade que o servidor público goza no Brasil. Que é um mau incentivo econômico. Inclusive seria na iniciativa privada. Se você der estabilidade a um funcionário na empresa privada, às vezes por uma razão inconsciente, em média, a produtividade desses funcionários de empresa privada também cai. Então, a liberdade econômica na contratação, dar mais liberdade ao governo para que ele possa contratar os agentes públicos sem a burocracia que hoje existe e que possa demitir também agentes públicos em caso de necessidade, inclusive para corte de gastos, porque governos também precisam cortar gastos. Isso é fundamental para a modernização do Brasil. Enquanto as pessoas entenderem que direitos trabalhistas são uma coisa positiva e não direitos trabalhistas são um custo para o empregado, porque o custo recai sobre o empregado,
mais, muitas vezes, do que o empregador. Na verdade, recai sobre os dois, né? A teoria econômica diz que recai se o mercado tiver muito aquecido, com baixo desemprego, recai sobre o empregador. Se o desemprego estiver alto, recai sobre o empregado. Como o Brasil tem um problema de estar sempre com o desemprego alto, o direito trabalhista mais direitos trabalhistas, o custo desses direitos trabalhistas recai sempre sobre o empregado. Então ele recebe menos e tem mais dificuldade de arrumar emprego. Então esse é um ponto importante em relação ao que você falou. Em relação ao jornalismo propriamente dito, eu não enxergo, sem dúvida nenhuma, eu não enxergo a Jovem Pan como uma emissora de direita, tá? E eu posso te dar aqui exemplos. Você pega, por exemplo, hoje na programação, nós tivemos de manhã o Jornal da Manhã, e o Jornal da Manhã teve a participação de um comentarista de direita, que é o Roberto Mota, com posições de direita, e uma comentarista de esquerda, que é a Amanda Klein. Se você depois parte para o Morning Show, o programa que eu faço diariamente, você tem a mim e a Zoe com posições de direita, você tem o Guga Noblar com posições de esquerda, a Paula com posições de esquerda, e o Paulo Matias com posições de centro. E assim por diante ao longo de toda a programação. E acho que isso está acontecendo por uma demanda de mercado. Tem mais a participação, quando você pega, por exemplo, o Pingo nos Is, que esse sim tem uma bancada repleta, só completa com pessoas de direita. Tem mais disso na Jovem Pan? Tem um pouco mais disso sim. Mas eu acho que isso tem a ver com o posicionamento de mercado. Porque no momento onde você tem Band News, CNN Brasil, Globo News, Record News, todas elas apresentando jornalismo hegemônico com pessoas de esquerda, não há um comentarista de direita nessas emissoras, a Jovem Pan, por uma questão de posicionamento de mercado, naturalmente, e por isso ela acaba se tornando hoje, já em vários horários, a maior emissora de notícias na televisão a cabo do Brasil. Em vários momentos a Jovem Pan já é a número 1, superando muitas vezes a própria Globo News. Então você enxerga, isso acontece por uma questão de posicionamento de mercado. Eu sempre enxergo o seguinte, Evandro, o jornalismo tem duas áreas centrais. Uma delas é o jornalismo objetivo. Como o nome diz, jornalismo objetivo trata do objeto. Isso é uma invenção do jornalismo americano. Tá? Nunca existiu isso no mundo. O jornalismo inglês é um jornalismo de tabloide, o jornalismo francês é um jornalismo de crônicas. O jornalismo não tem esse modelo no mundo inteiro. O Brasil tentou copiar o modelo do jornalismo americano, o modelo do jornalismo objetivo, factual. Então você vira e fala assim, hoje caiu um prédio. O prédio caiu a tal hora, em tal lugar, e foi isso que aconteceu. São os fatos. O jornalismo objetivo, porque trata do objeto. E aí você tem o jornalismo opinativo. O jornalismo opinativo interpreta e dá opiniões sobre os fatos. Os dois são legítimos. As duas formas de jornalismo são legítimas, desde que haja uma barreira clara separando o jornalismo objetivo do jornalismo factual. Então você pega os jornais que nós todos crescemos, o público mais jovem nem sabe o que é jornal hoje em dia, mas você pega o público mais jovem, o público que cresceu lendo jornal, nós tínhamos a página de notícias e depois entrava o caderno de opinião, onde entravam os colunistas, dando as suas opiniões, os editoriais, as cartas dos leitores. Então eram separados os jornais. Quando você pensava até no Jornal Nacional, você tinha todas as notícias e depois vinha uma crônica de um cara como um Alexandre Garcia, um cara como o Arnaldo Jabor, que davam as suas crônicas com opiniões sobre os fatos que vinham acontecendo. Eu sou um jornalista de opinião. O que eu faço questão é de ter a honestidade com o meu espectador, de dizer a ele qual é a minha posição política. E a partir daí, eu como você disse, eu relato os fatos que aconteceram e não deturpo a realidade para apresentar minha opinião política. Mas eu deixo claro, quando eu estou apresentando a minha opinião, é a minha responsabilidade com minha audiência é apresentar a minha opinião. O jornalismo objetivo tem 3 pilares básicos que a gente aprende. O primeiro é o da veracidade. Tudo que você fala precisa ser verdade. Você não pode mentir. Então, hoje, por exemplo, tem uma reportagem da Folha de São Paulo, na verdade de ontem, se eu não me engano, dizendo que o clã Bolsonaro tinha comprado
mais de 100 imóveis nos últimos 30 anos com dinheiro vivo. Aí você olha e fala assim, o que dizem os contratos de compra? Ah, não, falam em moeda corrente. Você fala assim, pô, mas moeda corrente não é dinheiro vivo. Moeda corrente simplesmente significa que algo foi comprado na moeda daquele país. Pode ser por transferência eletrônica, pode ser por dinheiro, pode ser por cheque. É moeda corrente. É o que se usa na hora que você vai fazer uma escritura. Você diz que foi pago em reais e não em cabeças de gado, e não em barras de ouro, e não em dólares americanos. Então, isso é verdade, o que o jornal diz, o que o UOL e que a Folha de São Paulo dizem, que foram pagos em dinheiro vivo? Não, é errado. O segundo pilar é que o jornalismo objetivo precisa ser imparcial. Imparcial do nome não ter uma parte que você defende. Então a notícia precisa ser imparcial. Você não pode, como jornalista, na hora de dar a notícia, ter a sua predileção, a sua parte. E o terceiro e último aspecto é que ele não pode ser passional, ele precisa ser impávido e impassível. Ele não pode ter paixões, porque as paixões contaminam a forma como o jornalista escreve. Hoje, todos esses pilares do jornalismo ruíram. Todos os pilares do jornalismo objetivo ruíram. Quando eu lancei no ar uma coisa que virou um jargão, que foi o jornalismo profissional morreu, foi a isso que eu me referi. O fato dos 3 princípios basilares do jornalismo terem ruído.